Raio-X Sporting e vamos começar, como é claro e habitual, pelos destaques. Mais uma vez, em circunstâncias difíceis, o Sporting garantiu uma vitória importante diante do Sporting Clube de Braga. Jovane e Pedro Gonçalves marcaram os golos leoninos no Minho, no quinto triunfo consecutivo diante dos bracarenses. A arbitragem de Luís Godinho voltou a estar no centro das atenções, desta vez em Braga. O árbitro contou com algumas decisões que motivaram críticas de parte a parte. Os casos mais polémicos vão estar em análise no Raio-X Sporting. Coates e Manuel Ugarte estão pré-convocados para os próximos 3 compromissos da seleção do Uruguai. O defesa mantém-se nas opções de Óscar Tabarés. O médio pode estrear-se numa convocatória depois de ter vestido em Braga pela primeira vez a camisola do Sporting. E como já é hábito, Miguel Braga, Manuel Fernandes, Pedro Azevedo e João Olivença são os convidados deste Raio-X Sporting e passamos desde já para as perguntas rápidas, sem antes, primeiro, dizer muito boa noite a este painel de convidados do Raio-X. Começar pelo Miguel. Miguel, neste jogo contra o Sporting Clube de Braga, se juntarmos a compensação do primeiro tempo com as do segundo tempo, temos um total de 13 minutos, sendo que estes são os números que foram dados oficialmente pela equipa de arbitragem. No segundo tempo houve um pouco mais, mas depois de, se calhar noutros momentos, de ter pecado por defeito, acredita que neste momento se está a pecar um pouco por excesso? Eu acredito que não, mas acho que a minha explicação demoraria um bocadinho mais e que já voltaremos ao tema. Claro que sim, e por isso mesmo é que são perguntas rápidas, de resposta rápida. Manuel, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Jovane Cabral marcou um golo com um gesto técnico um pouco à ponta de lança, se não mesmo à ponta de lança, também fez uma assistência, mas está aqui na sua ótica para fazer a melhor carreira a nível de golos? Eu penso que sim, eu penso que Jovane tem uma coisa que é fundamental no jogador de futebol. Ele nasceu para jogar futebol. Ele é repentista, é um jogador criativo e se não tiver lesões, se ele fizer um ano seguido sem lesões, eu penso que ele marca muito mais de 8 golos, porque ele é bom a finalizar, marca bem livres e este golo de cabeça é um portento de classe, digamos. Pedro, mais uma vez boa noite e agora vou aqui olhar para a cábula porque nas situações não devemos errar. Estar no sofá a beber um copo de vinho e comer um bom queijo é diferente de estar no estádio. Isto foi o que Ivo Vieira disse no final do Famalicão Futebol Clube do Porto. Isto depois também, como se sabe, no final desse jogo ter sido anulado um golo à equipa da casa. Aquilo que eu lhe pergunto é muito simples. Os árbitros também têm de alterar a sua postura, a sua sensibilidade consoante o ritmo das emoções do jogo? Boa noite, Lourenço. Boa noite a todos no estúdio e a quem nos acompanha a partir de casa. Em relação a esta frase, é curiosa, está correta, claramente, porque as emoções em campo aumentam comparativamente com quem acompanha o jogo a partir de casa. Os árbitros, de facto, têm que ter essa capacidade de entender os momentos do jogo, mas também têm que saber distinguir aquilo que é um desabafo por uma situação como um golo anulado do que é um insulto ou o ataque. Muito bem, este foi aquele momento inicial muito rápido, que é sempre também muito bom, porque mais à frente vamos desenvolvê-lo neste Raio-X Sporting. E vamos começar com quem mais? Ruben Amorim, no rescaldo à partida frente ao Sporting Clube de Braga.
os 5 triunfos não refletem a diferença entre as equipas. Eu acho que voltámos a ser superiores hoje na primeira parte, entrámos depois na segunda, fizemos o golo e mesmo antes da expulsão desligámos um bocadinho a intensidade. Depois quando íamos mexer na equipa, acho que o treinador demorou algum tempo a mexer na equipa, meti o Nuno, depois quando íamos mexer veio a expulsão do Mateus e alterou-se tudo. Depois tornou-se difícil, o Braga também com o público, que faz diferença. Tentou o golo, nós defendemos bem e aguentámos o resultado até ao fim. Agora, enquanto o resultado esteve empatado 1-0 e até ao 2-0, acho que não há dúvida que nós éramos a equipa que tinha ascendente no jogo e depois tornámos o jogo um bocadinho mais difícil para nós. As vitórias trazem muito isso. Em relação ao público, já começa... Já é o terceiro jogo, o jogador é um animal de hábitos e jogaram toda a vida com o público. Tiveram um ano, adaptaram-se, um jogo, 2 jogos chegam para haver essa adaptação. Agora o jogo torna-se mais intenso, mais emotivo e aí há alguma diferença, mas a equipa respondeu da mesma maneira que tem vindo a responder. O ano passado, se calhar, a diferença dessa tal desconcentração tem a ver também que tivemos o intervalo, e eu estava na bancada e os outros treinadores é que passaram as informações aos jogadores. Nós conseguimos fechar bem, esclarecer bem qual era a posição. Nós tivemos que fazer isso durante o jogo, com a emoção do jogo, e torna-se mais difícil. Agora, eu acho que fomos justos vencedores, aguentámos bem o golo do Braga não ser logo a seguir à expulsão, e isso ajuda muito a criar confiança. Podíamos ter, mesmo com 11 a seguir ao segundo golo, podíamos ter continuado a jogar como tínhamos vindo a jogar, mas notou-se aqui e eles são uma equipa também, nós somos uma equipa jovem, mas também os lá atrás são experientes e começam a bater mais a bola, a perceber o jogo, e portanto a decisão também passa muito por eles e parabéns a eles mais uma vez. 2 jogos no campeonato, 2 vitórias, 3 jogos oficiais, 3 vitórias e uma supertaça conquistada, sendo que 2 destes 3 jogos foram contra o Sporting Clube de Braga. O Sporting, no total, vai já com 5 vitórias consecutivas contra a turma arsenalista. Miguel Braga, mais uma vez, agora sim, depositando todas as nossas atenções, mas sobre o jogo e olhando para esta partida em que o Sporting acaba por dominar, porque até à expulsão é isso que se verificou no jogo, mas olhando para este jogo, sendo que é um jogo que é sempre conotado com alguns duelos intensos, a intensidade é o que pauta este tipo de encontros, qual é que é a sua abordagem sobre este jogo e já agora também pegando, porque é sempre natural existirem duelos físicos entre estas duas equipas, se acha que de alguma forma também houve algum critério de arbitragem que não esteve tão bem e se influenciou ou não o jogo? Acho que, primeiro de tudo, foi um bom jogo entre 2 boas equipas, um jogo muito intenso, com muita entrega e essa entrega também dos jogadores, essa entrega física que estavas a falar, eu acho que às vezes pode dificultar as ações das equipas de arbitragem. Acho que devemos começar pela tal exibição personalizada que o Sporting teve no tal campo difícil, um adversário difícil, um treinador com muita experiência do outro lado e a grande verdade é que o Sporting faz uma boa primeira parte. Acho que o Manel já fez os elogios suficientes ao golo do Jovane, que é um muito bom golo, a responder da melhor forma ao centro do jogaio e começamos a segunda parte também daquela maneira extraordinária, com uma jogada toda ela muito, muito boa e depois com o Pedro Gonçalves, permitam uma comparação, mas eu acho que aquilo é uma finalização à Messi, ele olha para a bola, põe a bola devagarinho, a bola entra com toda a gente a olhar e acho que foi uma boa exibição. E estava a dizer, ou seja, esta intensidade do jogo, e acho que quem esteve lá, eu estive a ver o jogo, percebia-se que o Sporting estava por cima. Há uma expulsão, a expulsão do Mateus Reis acaba por ser uma expulsão justa, no sentido em que são 2 cartões amarelos, e o Braga, tal como também disse o Ruben Amorim, já está cada vez mais experiente a jogar contra 10, não é? Jogou contra o Porto, já jogou contra o Sporting, volta a jogar com o Sporting contra 10 e por isso
fez o que tinha a fazer, que foi atacar desenfreadamente e tentar encostar o Sporting, marcando um golo já nos descontos, mas depois acho também que a nossa equipa teve sempre muito segura. Acho que fizemos boas exibições, acho que o Adam provou mais uma vez ser um excelente guarda-redes, acho que o Coates mais uma vez foi o nosso líder em campo, o meio-campo muito bem servido, o ataque idem, e como digo, acho que quando as coisas são assim, acho que devemos olhar para a parte positiva e perceber que o Sporting ganhou num campo difícil, mas também são só 3 pontos e que para a semana temos mais 3 pontos para conquistar. Acho que tem sido essa a mentalidade e acho que acho que deve ser esse o caminho. Relativamente ao critério disciplinar, estes jogos, eu acho que o Pedro saberá isso até melhor do que eu, estávamos a falar, que estes jogos são muito intensos e às vezes os critérios pode passar uma coisa ou outra. Eu acredito até que se o Luís Godinho tem percebido a intensidade da tal falta que se falava do Raul Silva na primeira parte, ele possivelmente não teria acabado a primeira parte, mas também acho que não foi de todo por aí que o Braga teve mais ascendente. Acho que são coisas normais do futebol, são os tais critérios que devemos aprimorar e ir aprimorando. Voltando ainda um bocadinho à parte dos descontos e ao que eu estava a dizer, eu parece-me, também vamos ainda na segunda jornada, mas pelos jogos do Sporting e outros jogos que eu vi da nossa Liga, parece-me que haverá uma instrução para uma maior contabilização, uma contabilização mais segura dos descontos, o que fez com que o jogo do Sporting tivesse os tais 13 minutos de descontos dado pelo árbitro, não havendo aparentemente nada que o justificasse, mas a verdade é que depois, olhando para a cábula, que o Pedro tem ali muito bem feita, vamos vendo que de facto existiram certos acontecimentos no jogo, substituições, jogadores a serem assistidos, o árbitro a advertir um banco, etc. Todas essas situações acabam, ao serem contabilizadas, dão este espaço ou melhor, dão estes contos. Acho que para o futuro, e como todas as regras se tentam implementar, a seguir tem que se tentar uniformizar o critério. Ou seja, o jogo do Sporting, como tu disseste bem, a segunda parte tem 7 minutos, mas acabaram por ser jogados 8h20 e qualquer coisa, se eu não estou em erro. Ou seja, utilizando uma expressão que o Pedro já me disse não está correta, mas é quase o desconto nos descontos, ou seja, de termos o tal período a mais. Ainda por mais, num jogo que o Sporting estava em inferioridade numérica, aqueles segundos pesaram no coração dos sportinguistas, mas tem mais a ver com isso. E o critério tem a ver que nós assistimos no jogo do Porto exatamente o contrário, ou seja, também houve um golo nos descontos, ainda para mais houve uma comemoração, depois afinal houve o VAR, afinal o golo foi anulado e chegamos ao fim dos 5 minutos e o árbitro acabou o jogo. Mas como lhe digo, acho que isto são pequenos acertos que com certeza direi que alguém no Conselho de Arbitragem deverá trabalhar neles e trabalhar em passar estas mensagens, mas como digo, o existir mais tempo de jogo e dar-se mais possibilidade para o jogo jogado, não tenho nada contra, pelo contrário. Bom, vamos aproveitar então a deixa. Pedro, estava um pouco guardado mais para outra altura, mas temos que falar sobre isto, sobre esta parte dos descontos. Eu já tive a oportunidade de partilhar com o Miguel que, na minha opinião, o tempo de descontos se adequa tanto da primeira como da segunda parte. E portanto eu estive a ver o jogo e apontei que na primeira parte tivemos 4 assistências, que em média dá 1 minuto de compensação por assistência, e no lance da análise do gol do Giovane tivemos 2 minutos e 30 segundos o jogo parado. Portanto, somando isto, temos os 6 minutos. Na segunda parte tivemos duas análises de VAR, 3 assistências a jogadores e 9 substituições. Portanto, o tempo dado na segunda parte também se adequa àquilo que foi o jogo. É preciso eles darem também, quando forem em Alvalade, fazerem o mesmo, quando as coisas não estiverem a correr bem ao Sporting. Pronto, tem que haver critério, de facto. Tem que haver critério. Certo. Portanto, a nível de rigor, neste jogo existiu esse rigor? Sim, existiu rigor, portanto o tempo de descontos que foi dado adequou-se perfeitamente àquilo que se passou no jogo. Manuel, vamos aqui ao jogo. O que é que achou, numa análise global, a esta partida, sendo que temos que analisar a partida do Sporting, se calhar até à expulsão, porque depois ali muda um pouco. A verdade é que muda um pouco. Mas qual é que é a sua análise global? A minha análise global é dizer que nunca vi
Eu já joguei com o Sporting de Braga 50 vezes, já vi o Sporting de Braga jogar 50 vezes e nunca vi o Sporting de Braga jogar desta forma. O Sporting de Braga jogou com muito medo, não digo respeito, muito medo da equipa do Sporting. Deu a iniciativa toda ao Sporting, jogou com os jogadores todos atrás da linha da bola, com os blocos muito juntos, para não haver zonas de penetração dos jogadores do Sporting. O que é um facto é que o Sporting Braga é uma grande equipa, tem grandes jogadores e pode jogar taco a taco com qualquer equipa que pode ganhar. Mas a jogar da forma que jogou, o Sporting controlou o jogo como quis, até precisamente aos 80 minutos. E depois há que realçar a forma como o Sporting se colocou em vantagem, com um excelente gol do Giovane, como já falámos aqui. Depois o segundo gol é um hino ao futebol, de uma equipa que sabe aquilo que faz dentro das 4 linhas, com uma mudança de flanco e depois o Giovane com um bom controle de bola, porque o mais importante é o primeiro toque na bola, e o Giovane teve uma recepção extraordinária e endossou logo ao Pedro Gonçalves, e aqui é que as pessoas têm que perceber o porquê do Pedro Gonçalves fazer aquele gol. É porque o Pedro Gonçalves preparou a bola de forma a que ela ficasse mesmo ali. Se o domínio não fosse tão perfeito, o Pedro Gonçalves não fazia aquele gol. Ele dominou a bola com uma perfeição e colocou-a mesmo no sítio para finalizar com um corte devagar, como ele sabe fazer. E eu adoro estes golos, porque eu também fiz alguns, porque às vezes não é preciso dar não dar chutes fortes. Portanto, o Sporting dominou o jogo a seu belo prazer, até aos 80 minutos. E depois dos 80 minutos, aqui é que foi outra coisa que as pessoas têm. E o Rubén Amorim foi muito perspicaz naquilo que disse a verdade. O Braga, desesperado, colocou o miúdo na esquerda, um miúdo de 15 anos, colocou o Yuri na direita e pôs 3 pontas de lança e mais um ainda para apoiar as pontas de lança, para complicar a vida. O Sporting está a ganhar por 2-0, tem que controlar o jogo. E depois houve ali uma quebra física de um ou outro jogador do Sporting. Foi notório. Portanto, foi esses 10 minutos que o Braga teve um ascendente grande sobre o Sporting. Mas criou ali uma ou outra oportunidade. O Adam, quando foi preciso chamar ao serviço, resolveu os problemas todos. É evidente que o golo não conseguiu, era muito difícil, mas o Sporting ganhou com todo o mérito. Foi a melhor equipa, foi a equipa que entrou para ganhar e apanhou um Braga que eu nunca tinha visto na minha vida o Braga jogar desta forma. João Olivença, mais uma vez, muito boa noite. Que jogo é que foi este em Braga? Qual é que é a tua visão sobre esta partida? Olá, boa noite a todos, boa noite a quem está em casa e a ver-nos. Eu acho que o Manel tocou aqui em 2 pontos que me parecem importantes, que espelha bem aquilo que se passou na partida. Eu acho que o Sporting foi dominador durante praticamente, eu diria mesmo até aos 92 minutos, porque dos 80 minutos aos 92 há um remate de Yuri, que foi a única situação de real perigo que o Sporting Clube Braga criou após a expulsão. Depois vem a situação de gol, mas como é evidente eu acho que o Sporting dominou o jogo todo na minha ótica, e eu vou ter a oportunidade com certeza de explicar com um bocadinho mais de detalhe mais à frente, mas eu acho que o Sporting foi mais dominador durante a partida, teve uma melhor capacidade com bola, circulação de bola, tive uma consistência defensiva que eu acho que fez toda a diferença, como eu vou explicar mais à frente, e eu acho que foi claramente um vencedor justo. Tive a oportunidade depois de ver o jogo novamente, hoje vi novamente o jogo outra vez, com mais calma, e já com algum discernimento consigo dizer com toda a certeza que apesar de nós estarmos, e obviamente mais nervosos e mais expectantes durante a partida, principalmente após o gol sofrido, depois de ver o jogo com mais calma e com outros olhos, consigo perceber que o Sporting dificilmente sofreria o segundo golo, apesar de ter havido uma outra situação, porque a equipa do Sporting estava muito bem defensivamente, muito bem compacta e com uma grande capacidade coletiva de entreajuda. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, é a capacidade de lutar pelo jogo a jogo, a capacidade de entreajuda e a sua organização defensiva e um extraordinário guarda-redes que foi a Adan. E eu queria largar agora uma nota sobre a Adan, porque fala-se muito e há muito aquela ideia de que e vi alguns comentários nas redes sociais que se não for o guarda-redes ou se não fosse o guarda-redes que se calhar as coisas não teriam corrido tão bem. Eu queria já desmistificar esta ideia. O guarda-redes faz parte da equipa, ele não é um membro acessório que está lá unicamente e não pertence à equipa. Não, o Adam
faz parte da equipa, não é um jogador à parte da equipa, como é evidente para ser gol, a bola tem que passar pelo guarda-redes, e o posicionamento do guarda-redes, a leitura de bola, a trajetória do guarda-redes, a capacidade de cortar o espaço pelo guarda-redes, posicionamento do guarda-redes, contrariar as ações adversárias também é do guarda-redes. Portanto, há aqui um conjunto de ações que o Adane tem entre os postos e fora dos postos quando sai, que condiciona a equipa adversária, e por isso o Adane também pertence à organização defensiva e também é responsável pelo sucesso do resultado. Portanto, eu queria dizer apenas que nesta fase agora que nós estamos aqui a falar, e de alargar uma palavra e deixar uma palavra forte para o Adane, porque o Adane é obviamente um grande jogador que o Sporting contratou, mas pertence também à equipa, portanto não fica excluído da equipa, e para marcar golo a bola tem de passar também pelo guarda-redes, obviamente que fica na retina, mas obviamente os campeões fazem-se grandes jogadores, e os grandes jogadores é desde o avançado até ao guarda-redes, como nós sabemos. Além disso, Miguel, eu também queria aqui realçar mais uma coisa, que é mais um jogo em que o Sporting, diante do Sporting Clube de Braga, acaba reduzido a 10 unidades. É mais um exemplo de que a equipa do Sporting, mesmo com menos um jogador, consegue reagir a essa adversidade, e também de realçar que esta é a 5ª vitória consecutiva sobre o Braga. A verdade é que existe dificuldade entre jogos entre Sporting e Braga, de parte a parte, mas a verdade é que o Sporting nos últimos 5 a vencer o adversário. O que é que lhe parece tudo isto? Também parece muito bem. Tudo o que sejam vitórias então consecutivas do Sporting parece-me sempre bem, e algo que devemos nos alegrar de acontecer, e devemos trabalhar para que isso volte a acontecer. Relativamente à capacidade desta equipa de jogar com 10 e de se conseguir fechar, de manter no fundo as linhas que o treinador quer, manter a cabeça fria perante essa adversidade, eu acho que é a maior vitória, e é a prova que de facto esta equipa técnica e a estrutura do futebol trabalha muito bem este plantel e trabalha muito bem a equipa, porque enfim, todos nós já assistimos a jogos, e até no ano passado lembro-me de um jogo, por acaso não era o Sporting, mas de outra equipa contra o Braga, que acabou por ficar reduzida a 10 jogadores, e que caiu muito rapidamente, ou seja, porque obviamente uma equipa em inferioridade numérica há essa tentação de recuar muito, e quando se recua tem que se fazer com o tal critério, com as tais linhas, e eu acho que essa capacidade que a equipa de Ruben Amorim tem de lutar contra as adversidades é com certeza um dos seus pontos fortes. E este é um dos pontos-chave, mas vamos ter muitos outros neste raio-x. Mais uma expulsão em Braga, mais casos e críticas à arbitragem. O trabalho de Luís Godinho vai ser escrutinado daqui a pouco, com a análise do antigo árbitro Pedro Azevedo. E nesta partida, Mateus Nunes foi eleito o MVP, o melhor da partida, e vamos olhar agora para um quadro onde se pode ver a percentagem, a eficácia de passe, que foi de 81%. Isto são algumas estatísticas da atuação de Mateus Nunes nesta partida frente ao Sporting Clube de Braga. Temos a nível de dribles 7, 6 deles eficazes, a nível de desarmes 4 desarmes, 3 interseções, a nível de recuperações de bola 8. Um jogador que continua a dar que falar, que foi fundamental nestes 3 jogos do Sporting oficiais, e que a nossa conversa vai agora incidir um pouco. Portanto, já falámos daqui de alguns intervenientes, isto no capítulo individual, já falámos também no capítulo coletivo, mas agora um capítulo individual mais específico, porque Mateus Nunes foi eleito o melhor em campo. É verdade que existiram outros jogadores que também tiveram um papel muito importante, nem que fosse pelo golo e a assistência, o Jovane Cabral, por exemplo, mas a verdade é que Mateus Nunes também está muito influente neste início de temporada, ou seja, não apenas neste jogo, mas acaba por ter sempre um papel também muito importante. Miguel, o que é que lhe pareceu? Primeiro, o crescimento do Mateus para pessoas que gostam de futebol, acho que é sempre interessante ver
um crescimento de um jogador, não é? E nós, se nos lembrarmos, quando vimos o Mateus a jogar a primeira vez pela equipa principal do Sporting e o jogador que ele está hoje, vê-se de facto esse trabalho do próprio, vê-se o trabalho dos técnicos, vê-se o trabalho dos preparadores físicos e vê-se também o crescimento mental, diria, do próprio jogador de assumir mais o jogo. Eu acho que é uma condição natural e uma evolução natural de um jogador que já na época passada foi dos jogadores mais utilizados do plantel. E por isso, mais uma vez, acho que só temos que esperar que o Mateus continue a trabalhar da forma que tem trabalhado para merecer a confiança do Ruben Amorim e se assim for, diria que é bom para o Mateus, é bom para o Ruben Amorim, é com certeza bom para o Sporting. E Manuel, é um jogador que acaba por ter também aqui um papel muito importante na equipa e que consegue fazer coisas muito importantes para a equipa. Lourenço, o Mateus Nunes está a subir de jogo para jogo. O ano passado fez muito bons jogos e este ano vai continuar a fazer. É evidente que os realces agora não são muito para os nossos lados, que fomos campeões nacionais. O problema agora é que as pessoas querem realçar mais aquele jogador que foi do Sporting no ano passado, que até é um bom jogador, o João Mário. Para quê? Para virar as pessoas contra a direção do Sporting. É nitidamente isto. As pessoas, eles querem virar as pessoas contra... Isto falar demasiado no João Mário. Agora, o João Mário, o ano passado, foi campeão, fez uma boa época. Nunca ninguém disse que ele merecia ir à seleção. Agora diz que já o Fernando Santos falou com ele a dizer que vai à seleção. Portanto, isto não é mais nem menos para tentar desvalorizar, valorizar o João Mário e desvalorizar o Mateus Nunes. Mas o Mateus Nunes, Ruben Amorim, foi perentório a dizer que se o João Mário está, se calhar, esta oportunidade para o Mateus Nunes não era tão visível como está a ser. E, portanto, podia-se perder um valor que, se calhar, é um valor que vai dar mais que, se calhar, que o João Mário deu. Porquê? Porque o Mateus Nunes tem umas características totalmente diferentes do João Mário. O Mateus Nunes leva o jogo para a frente, tem uma força descomunal, é uma força dele, é uma força interior dele próprio. Depois, está a melhorar muito na capacidade técnica. É um jogador que não perde já as bolas que perdia. Portanto, está com uma confiança ilimitada. E é um jogador que é fundamental para o Sporting neste momento. Portanto, mas eu compreendo onde é que as pessoas querem chegar. E tenho a certeza que a nossa direção também compreende onde eles querem chegar. Mas querem é ver se os sócios se começam a perturbar para que o Sporting também se perturbe. E isso não vai acontecer porque a estrutura e a equipa está muito bem blindada e não entra lá ninguém, mesmo com os jornais a quererem muitas vezes perturbar. Miguel, é sempre bom voltar a falar de adeptos, porque falar de adeptos são os adeptos que fazem os clubes e é sempre bom ouvir aquele barulho nos estádios e finalmente, e é verdade que temos vindo a falar disto desde o regresso do público aos estádios e nestes jogos também é importante que eles estejam porque fazem parte também do jogo, não é? Sim, e tem outra emoção. Eu lembro-me de estar aqui no ano passado a contar várias vezes que ouvíamos o que é que os bancos diziam, o que é que dizia o guarda-redes ou avançado. Não é? Ou seja, ouvia-se as conversas, os mimos dos jogadores uns aos outros, os mimos dos bancos e até discutimos a certa altura, durante a época passada, a influência que tinha o comportamento do banco na pressão até sobre as equipas de arbitragem. E demos alguns exemplos disso no ano passado. Obviamente, quando chega o público, deixamos de os ouvir. Lembro-me que na primeira conferência de imprensa do primeiro jogo, o Ruben disse isso mesmo também, que parecia que os jogadores já não o ouviam, porque tinha tido os tais 30 e tal jogos sempre com os estádios vazios e, de facto, o público dá a emoção que faltava e que dá esse brilho ao futebol. No meio deste regresso, que, como digo, acho que devemos elogiar, devemos fomentar e devemos todos estar contentes que ele esteja a acontecer pelas mais diversas razões, acho que temos que também dar nota de um episódio lamentável com comportamento por parte de poucos adeptos, mas que ainda existem,
um comportamento bárbaro e medieval que agrediram o progenitor de uma criança de 7 anos que gritou o golo quando o Sporting marcou o golo. E acho que é, como digo, acho que é absolutamente lamentável que este tipo de pessoas continue a ter acesso a espetáculos esportivos, porque obviamente não sabem comportar e acho que as autoridades devem trabalhar para os identificar e para os impedir de entrar nos estádios. Como digo, estamos a falar de uma criança de 7 anos e aqui é completamente indiferente se é do Sporting, se é do Benfica, se é do Porto, se é do Braga. Ficaria igualmente indignado se visse uma situação similar em Alvalade e, como digo, acho que devemos todos trabalhar para pacificar a este nível o futebol e volto a dizer, foi uma criança de 7 anos que gritou o golo quando o Giovane marcou o golo. O que ainda por mais se percebe, estava o jogo empatado, é um bom golo, o próprio Manel disse que é um golo de uma execução técnica elevada, é o primeiro golo do Giovane Cabeça, enfim, acho que é lamentável e, como digo, acho que devemos assinalar e devemos estar atentos a estes comportamentos, obviamente. Deixem-me só voltar aqui um pouco atrás, porque também quero saber a opinião do João Olivença sobre o Mateus Nunes. Vamos fazer aqui regressar num tema, porque, João, é importante a tua opinião sobre o Mateus e sobre a posição do Mateus Nunes nesta equipa do Sporting e o que é que ele faz. Tu que na análise tática também exploras muito mais. Vamos por essa vertente. Então, a semana passada tive a oportunidade de mostrar a diferença que geralmente existe nos dois médios do Sporting, entre o Palhinha e o Mateus Nunes. Palhinha sendo um jogador que lança mais vezes a bola em profundidade para os corredores, Mateus Nunes é um jogador que faz o oposto, é um jogador que controla a bola, é um jogador que faz condução de bola geralmente dentro da estrutura adversária, o que significa que joga dentro das linhas da equipa adversária. É um jogador que não tem problema nenhum em conduzir a bola, fala de uma forma rápida, muitas vezes utilizando a simulação de corpo mais do que propriamente o drible, utilizando uma condução muito, muito rápida e depois uma decisão que geralmente é através de um passo interior, deixando um jogador provavelmente sempre sozinho, ou no corredor onde ele está próximo, seja do lado direito, seja do lado esquerdo. Portanto, com bola, Mateus Nunes tem estas características. Melhorou imenso na condução de bola, como eu disse, melhorou imenso na forma como utiliza o corpo para proteger a bola, é um jogador que raramente perde um duelo, melhorou imenso no ombro a ombro também, na disputa de bola, quando a tenta recuperar, é um jogador mais rápido no momento de recuperação de bola, agora já sem bola, muito bom também a tentar, e já melhorou muito também na impulsão e no cabeceamento, é um jogador que já melhorou estas características e depois tem sempre uma capacidade extraordinária de, sem bola, mais uma vez, se movimentar próximo da baliza adversária para procurar zonas onde o adversário não tem ninguém a fazer a marcação, zonas de espaço livre, para ele poder finalizar. Portanto, é um jogador que reúne estas características e depois tem uma capacidade física extraordinária. Relembramos que foi um dos jogadores do meio campo que não saiu neste jogo do Sporting com o Braga e que assumiu uma posição francamente importante naquilo que era o comportamento defensivo do Sporting nos últimos minutos do jogo com o Braga com 10, mas também durante os 80 minutos em que o Sporting teve com os 11 jogadores, foi um jogador que teve constantemente em apoio defensivo e apoio ofensivo, quase como um box-to-box que não se cansa, incansável e que geralmente ocupa muito bem as posições. Portanto, que reúne estas características todas e reúne uma outra que Ruben Amorim falou, e para terminar, é que este jogador há cerca de 3, 4 anos atrás trabalhava numa padaria, o Sporting foi lá buscá-lo, foi aproveitá-lo, colocou com os jovens do Sporting da sua formação, colocou a evoluir, colocou a crescer e depois está o jogador que está, deu-lhe a oportunidade de jogar e hoje em dia, na minha ótica, é um jogador que está a dar muito mais neste 11 do que estava o ano passado, João Mário. Com todo o respeito pelo jogador, não é isso que está em causa, o João Mário é um bom jogador, mas eu acho que este ano, com este rendimento, e digo com toda a clareza, acho que o Mateus Nunes está a trazer mais ao jogo do Sporting do ponto de vista ofensivo e defensivo, porque vai trazer mais equilíbrio às ações, muito mais equilíbrio às ações. Portanto, eu acho que Mateus Nunes é obviamente uma extraordinária mais-valia que o Sporting tem atualmente. Vamos passar para o próximo tema. Sebastián Coates e Ugarte estão pré-convocados para a seleção do Uruguai e Miguel Braga, temos que começar agora se calhar pelo Ugarte, porque Coates já é uma presença habitual e portanto é um jogador que já não espanta estar nesta convocatória. O Ugarte não é a primeira vez que está por estas andanças, mas a verdade é que também será que o facto de estar agora no Sporting e o peso do Sporting, porque a verdade é que existe
esse peso de estar no Sporting. Também ajudou a chegar a esta pré-convocatória da seleção do Uruguai? Teríamos de perguntar ao selecionador uruguaio se o peso do Sporting chegou lá ou não. O Ruben Amorim já elogiou a qualidade do Ugarte e até disse que o próprio foi surpreendido pela mesma quando na sua primeira semana de treino com o jogador. De facto, o Ugarte ainda não se estreou na seleção uruguaia, mas também não o fez porque há uns meses esteve pré-convocado, digamos assim, para 2 jogos que o Uruguai ia ter, mas que foram cancelados por causa da pandemia. Acho que agora será, e espero que seja a sua oportunidade, ainda para mais apadrinhado pelo nosso capitão. Acho que tem tudo para ser uma ótima estreia e espero também que o Coates seja titular, obviamente. E já agora temos que falar, e aproveitamos aqui a deixa de que o Ugarte chegou, treinou e estreou-se também. Sim, poucos minutos intensos para o nosso clube, mas acho que é importante a integração dos jogadores que chegam, não é? E o facto de ser um jogador que está... Enfim, que é conhecedor do campeonato português. Era um jogador que fez a pré-época com o Famalicão, que estava a jogar, chegou em boa forma e por isso a sua integração também, digamos assim, acabou por ser mais rápida, mas relembro que também era um jogador que já estava há algum tempo referenciado pela estrutura e que não deixa de ser interessante, no mínimo, que o próprio treinador, que o conhecia, enfim, dos jogos que o Ugarte fez em Portugal, tenha ficado surpreendido com a atitude e com a qualidade do mesmo. Por isso, ao jogador, tenho aquele desejo que tenho com todos os jogadores de Sporting, é que trabalhe muito, que seja, enfim, que nos dê muitas alegrias, que isso será sempre o melhor para ele e para nós, com certeza. Manuel, ainda que tenha sido toda a equipa do Sporting a apadrinhar a chegada de Ugarte, Coates terá tido, se calhar, um papel de capitão e também, por falar a mesma língua, acabou por facilitar ali algumas coisas e enturmá-lo ainda mais facilmente nesta equipa do Sporting. Era interessante também que o fizesse agora no Uruguai. É verdade. Aliás, o Sporting, desde que Ruben Amorim chegou, tem tido um espírito extraordinário. E nota-se isso no dia-a-dia, nas imagens que verificamos na TV e noutras coisas de televisão. E o que acontece é que o Ugarte tinha o capitão da equipa, é um rapaz do país dele, e naturalmente que ele tinha muito mais possibilidades de conversar com ele. Mas eu acho que o Coates de certeza que o pôs à vontade, dizer que aquilo era tudo gente, era uma família que estava ali, e os outros também o receberam de forma extraordinária. Isto é o Sporting atual. E, portanto, eu acho que o Ugarte foi um internacional para o Uruguai nos escalões jovens, e toda a gente já o conhecia, e como ele veio para o Sporting, naturalmente que teve alguma influência esta convocatória para a Seleção A. Agora, é começar, porque eu penso que ele vai ser muito útil ao Sporting. Neste momento está o Palhinha e o Mateus Nunes, os que estão ali naquela zona que é onde o Ugarte também joga. Eles estão é bom porque há ali concorrência, eles estão a sentir que há concorrência saudável e eles têm que... E há muitos jogos este ano também. E vai haver, depois quando as competições começarem, as outras competições, há espaço para todos jogarem, e eu acho que é isso que faz um grupo de trabalho extraordinário, e penso que o Ugarte foi uma excelente aquisição para o Sporting. Eu, aquilo que vi do Ugarte na época anterior, no Famalicão, penso que ele vai também ser muito útil à nossa equipa. Vamos passar da equipa principal para os escalões de formação, porque arrancaram os campeonatos dos escalões mais jovens, a equipa B, juniores, juvenis, a equipa B com um empate a 0 no arranque da nova Liga, da Liga 3, diante do Real Sport Clube. E os juniores acabam por empatar também a 3, mas contra o Estoril, e os juvenis a vencerem, neste caso a golearem por 5-0. Quais é que são as expectativas, Miguel, para os escalões de formação?
A academia do Sporting e o modelo centrado no jogador que temos tantas vezes falado faz com que tanto a equipa B como a equipa de sub-19 e até diria que as outras sejam no fundo passos que os jogadores têm que dar até ao objetivo final. Ou seja, quando se fala muitas vezes em expectativas para a temporada, cria-se aquela ilusão de queremos ganhar tudo, queremos ser isto, queremos ser aquilo. Neste caso em concreto da equipa B do Sub-19, obviamente ninguém joga para perder e muito menos no Sporting, jogamos todos os jogos para ganhar, mas neste caso em concreto o propósito destas equipas é a preparação dos jogadores para a sua possível e esperada ascensão até à equipa principal. E eu acho que esse foi o caminho já delineado na época passada, é o caminho que vamos continuar a fazer este ano e, como digo, com os pés bem assentes na terra e temos que nos lembrar que no ano passado, eu tive aqui com alguns números relativamente à equipa B, foram utilizados um total de 37 jogadores em jogos oficiais. Agora, há aqui uns pormenores que 17 desses jogadores somaram minutos tanto no Campeonato de Portugal como na Liga de Revelação e que, por outro lado, 5 desses jogadores somaram minutos tanto no Campeonato de Portugal como na Primeira Liga. Ou seja, são jogadores, estes plantéis não são estanques, dá a oportunidade de jogadores evoluírem de um escalão para o outro, se assim for melhor para o seu desenvolvimento, e acho que o fundamental é isto, é nós percebermos que os objetivos primordiais destas equipas é a preparação do jogador para a equipa principal e é aquilo que faz parte do ADN do Sporting e que nos deixa também sempre com muito orgulho, é vermos miúdos e qualidade a chegar à equipa e termos essa capacidade de demonstrar isso ano após ano e ano após ano. E acho que estamos no bom caminho mais uma vez. Se eu não estou a erro, entraram apenas 3 jogadores para a equipa B, jogadores, enfim, um com 18 anos, ou melhor, 2 com 18 anos e um com 19 anos, e por isso, mais uma vez, estamos a falar de apostas em jogadores muito jovens e o Sporting a assumir-se claramente com este papel formador no futebol português e de formador de talento e preparar estes jogadores para a equipa A, que é o essencial, obviamente. Miguel, aliás, com ainda o baixar da média de idades, ou seja, ainda há esse tónico extra na equipa B. Também aqui, para não falhar, nas minhas notas, a média de idades no ano passado era de 20,79, este ano conseguimos descer para 19,2, estou a falar da equipa B, que vai estar na Liga 3, ou seja, esta média de idades faz com que pelo menos já vencemos um título antes do campeonato começar, que somos a equipa mais jovem a competir nesta recém-criada Liga 3. Miguel, vamos passar para o tema capítulo modalidades, porque arrancaram os trabalhos dos campeões nacionais de basquetebol e hóquei patins. O hóquei patins com o tónico não ser apenas campeão nacional, mas também campeão europeu, portanto temos que dizer sempre isso, porque é sempre muito bom. E motivo de orgulho. E motivo de orgulho, exatamente. Olhando para este arranque, quais é que são as expectativas? Tanto uma equipa como outra, até pelos títulos que conquistaram na época passada, são equipas, diria que formatadas e que têm como objetivo a vitória constante e em todos os jogos. E até, enfim, no caso do hóquei, como disseste bem, além de campeões nacionais, somos campeões europeus, eu acho que seremos com certeza... permitam-me utilizar a expressão o alvo a bater, mas acho que esse tipo de pressão extra é também aquilo que dá um alento aos jogadores do Sporting perceberem a instituição que estão a defender e que esta época, mais do que nunca, vão ter que trabalhar todos muito para voltarmos a conseguir os bons resultados que tivemos na época passada. E se olhássemos, por exemplo, para o caso do futsal, com o Nuno Dias, que está sempre a vencer, isso aí é aquilo que se pretende todas as equipas e é aquilo que se também vai verificar, certamente, nas outras modalidades. Vamos ao raio-x jogo. João Olivença, é agora que entras mais em campo com os lances táticos, não é assim? Sim, hoje queria falar da forma como o Sporting se apresentou em campo, o seu 11 inicial. Portanto, todos nós sabemos qual foi o 11 inicial que o Sporting se apresentou, portanto não houve uma grande surpresa relativamente ao 11 anterior.
portanto, o Gaio e Ruben Vinagre nas posições de médios defesas laterais, depois o Mateus Nunes e o Palhinha a segurar muito bem o meio campo, os 3 jogadores na frente que têm tão boas referências têm dado, que marcaram 2 golos, e Paulinho teve de trabalhar de uma forma exemplar na frente para apoiar e para permitir que estes 2 jogadores consigam ter zonas para finalização, e depois os 3 centrais com uma excelente forma de organização. O Sporting teve, durante a partida, e eu vou mostrar aqui agora já com uma posição mais ou menos, uma posição média que os jogadores se foram ocupando, e vamos encontrar aqui uma ideia muito engraçada, é que já não é a primeira vez que acontece que Ruben Vinagre é geralmente o jogador que dá mais largura, ou seja, que joga mais junto à linha e que permite as subidas também depois de Giovane. Isto pode estar diretamente ligado com a forma de organização da equipa adversária. Paulo Oliveira na direita não esteve, ou não está, não é um jogador muito rápido, não é um jogador que tem a capacidade também de desarme e de choque tão forte para permitir os avanços de um jogador como o Giovane. Eu acho que aqui estivemos muito bem a explorar o espaço entre Fabiano e o Paulo Oliveira da equipa do Sporting Clube Braga, porque conseguimos ter algumas situações de perigo, inclusivamente até o gol. O gol nasce precisamente um cruzamento do Gaio milimétrico, mas onde o Giovane aparece precisamente entre o espaço entre Paulo Oliveira e o Fabiano para cabecear. Mais situações existiram neste sentido. Do outro lado, vemos que Ricardo Gaio joga mais junto ao corredor central, ele procura mais ações dentro do corredor central para apoiar precisamente os jogadores da equipa do Sporting e também para libertar na esquerda os 2 jogadores. O que nós observamos, apesar de ter 2 médios como muito bem posicionados, vemos que Palhinha assume sempre mais uma posição central à frente dos 3 centrais e Mateus Nunes descai ligeiramente para a esquerda, mas que mantém sempre ações ofensivas com bola, mas mais destacado, mais propenso ao ataque, mas também recuado naquilo que são as suas zonas muito importantes de defesa. Portanto, o Sporting tem sempre aqui estas características, e se nós olharmos para o posicionamento de Paulinho, por exemplo, vemos que Paulinho, apesar de estar muitas vezes na frente e ser a referência da equipa no ataque, o jogador que cabeceia, o jogador que vem buscar a bola, o jogador que faz o primeiro toque e que liberta espaço para Giovane, para Pedro Gonçalves, para as subidas de Gaio e de Ruben Vinagre e para apoiar também Mateus, é um jogador que vai estar sempre e estará sempre em zonas de grande trabalho, zonas de meio, zonas dentro da estrutura adversária e numa zona onde é muito difícil agir. E o Paulinho esteve muito bem, tal como Pedro Gonçalves, jogando dentro dessa estrutura. E é importante referir que um avançado tem de saber jogar mediante as ameaças que podem vir de trás, de frente e dos lados. E é aí que, jogando dentro da estrutura adversária, dentro das linhas adversárias, dentro da forma como a equipa contrária se organiza, que nós vemos que Pedro Gonçalves e Paulinho habitualmente assumem esta posição e que conseguem, com Mateus Nunes, desenvencilhar daquilo que são as marcações individuais e criar espaço para depois as subidas que muitas vezes têm acontecido de Giovane e também de Ruben Vinagre, que assume uma posição muito importante do lado esquerdo, com a ausência de Nuno Mendes. Portanto, Ruben Vinagre tem estado muito bem nesse capítulo. O Sporting, até ao momento aos 80 minutos, o Sporting esteve, na minha ótica, superior durante toda a partida. O Braga obviamente criou situações, o Sporting também criou, mas obviamente o Sporting, na minha ótica, esteve melhor, controlando melhor os espaços, controlando melhor a circulação de bola. O Braga assumiu uma estratégia desta vez, e eu vou dizer isto com toda a certeza, que me pareceu mais adequada para jogar com o Sporting neste jogo, esperando e estando expectante, só que a capacidade de finalização e a capacidade de criar oportunidades de gol do Sporting é realmente extraordinária quando tem bola, e os 3 jogadores da frente, como eu disse, têm um comportamento explorando sempre o espaço adversário, explorando sempre a zona onde não tem adversário e depois com alguma facilidade, entre aspas, obviamente consegue chegar ao gol e consegue ter a capacidade de finalizar, porque tem jogadores com essas mesmas características. Quer Pedro Gonçalves, quer Paulinho, quer Giovane, são jogadores com uma capacidade muito boa do ponto de vista ofensivo. Eu queria mostrar a imagem de como acabou o jogo, e a partir dos 80 minutos o jogo começou a ficar mais equilibrado. Eu não concordo com a ascensão do Sporting Clube Braga a partir até dos 80 aos 92, eu acho que o jogo esteve muito equilibrado. E porquê? Com as entradas depois dos jogadores, o Nuno Santos, o Tiago Tomás e depois o último, o Ugarte, o Sporting conseguiu equilibrar fazendo uma linha de 5 jogadores a cerca de 25 metros da baliza do Sporting. O Sporting com menos 10 jogadores a 10 minutos do fim, cerca de 10, 15 minutos do fim já com descontos, o Sporting teve a capacidade de ter 2 linhas organizadas, a primeira linha defensiva a 25 metros da área e a segunda linha 2, 3 metros à frente, muito compactas, não permitindo ao Sporting Clube Braga que tivesse os jogadores no meio, que pudesse ter essa capacidade de jogar pelo meio da equipa do Sporting. E isto é uma característica muito importante. Obviamente os jogadores, e aqui é sempre ideal que os adeptos dizem muitas vezes, porque é que o Sporting não pressiona. Eu queria só desmistificar esta ideia. Porque é que o Sporting não pressiona a 10 minutos do fim, quando está com -1, quando poderia fazê-lo como faz habitualmente nos jogos? Por várias de razões. Se pressionar os jogadores na frente com aqueles 4 ou 3 jogadores, esses jogadores
vão estar a não permitir que depois a organização defensiva seja tão forte do Sporting, que é um dos pontos fortes que nós temos. Portanto, vai obrigar aqui esses jogadores a terem um sprint de 30 a 40 metros constantes, que depois, obviamente, vai deixar que a equipa adversária, com mais jogadores na frente, como o Sporting Braga colocou, vai deixar a linha defensiva em igualdade numérica. E depois, porque a equipa do Sporting está muito habituada a estar organizada quando está com 10, porque infelizmente já não é a primeira vez, e o Ruben Amorim trabalhou muito bem uma linha de 5 jogadores defensiva, composta pelos 5 laterais, com Gaio, os 3 centrais, e depois, com Porro na direita, os 3 centrais e Gaio na esquerda, e depois a capacidade de ter 4 médios que estavam constantemente a fechar os espaços na zona central, porque vão ter obviamente muita dificuldade para obviamente ter o espaço depois ofensivo. Ofensivamente a equipa depois atacava bem, mas obviamente é isto que se pede a uma equipa do Sporting. Está a ganhar 2-0 e obviamente tem que ter a equipa bem controlada defensivamente. E do raio-x jogo passamos para o raio-x arbitragem. Pedro, agora estás literalmente em jogo. 10 minutos, deveria Raul Silva ter visto o cartão amarelo? Sim, portanto, contextualizando, a meio do meio-campo do Sporting de Braga, o Raul Silva, sem possibilidade de jogar a bola, acaba por atingir de forma negligente o Pedro Gonçalves nas pernas. Eu percebo o Luís Godinho ao não advertir o Raul Silva numa tentativa de gerir o jogo sem cartões, mas nesta situação, na minha opinião, não é uma situação que permita essa gestão de jogo. Na minha opinião, o Luís Godinho esteve bem ao assinalar pontapé livre direto, mas faltou advertência a Raul Silva. Pontapé, para mim foi quase um pontapé. Não, ele não teve intenção de jogar a bola, deu-lhe um pontapé por trás, nas pernas. Sim, mas é com a parte lateral da bota, não é? Lateral, de sola, não sei, tem que ver bem se foi lateral ou se foi de biqueira. Isso aí vemos o lance já de seguida. Tem que ver o lance de... Vamos aos 22 minutos, nova situação para cartão amarelo para Rui Silva. Raul Silva, sim. Portanto, um lance disputado sensivelmente a meio campo. Paulinho joga a bola, o Raul Silva tenta disputar a bola, mas ao mesmo tempo com a mão direita atinge a cara de Paulinho de forma negligente. Portanto, cartão amarelo plenamente justificado. Para além disso, o Raul Silva já tinha feito uma sucessão de faltas. O Luís Godinho já tinha avisado que na próxima iria exibir cartão amarelo. Portanto, foi aqui um 2-1, cartão amarelo bem exibido a Raul Silva. Pedro, desculpa lá. E o árbitro não foi passivo demais ao permitir que Galeno estivesse sempre a protestar com ele durante os primeiros 15 minutos? Aquilo era para forçar, para amedrontá-lo. E se calhar conseguiu. O Galeno é um jogador que tende a manifestar muito o seu descontentamento e, de facto, poderia ter visto o amarelo mais cedo do que acabou por acontecer. Sim. Já lá vamos a esse também. Ainda vamos tocar também neste capítulo, mas antes disso... Depois termos aqueles árbitros não permitem que os jogadores, enfim, até agarrando na frase, não é, que estar dentro de um campo de futebol não é a mesma coisa do que estar a ver futebol, a comer o que é que era, uma tosta mista, não é, em casa. Acho também... Não devemos querer que os árbitros, ao primeiro jogador que diz uma coisa, comece a amarelar, senão corremos o risco de na primeira parte, termos 10 jogadores amarelados para cada equipa. Mas a forma depende da forma como se faça. Sim, claro. O Galeno foi agressivo demais para o árbitro. Depende da forma como o árbitro consegue gerir o jogo. Há árbitros que, com um olhar ou dizendo qualquer coisa ao jogador, conseguem controlar no aspecto disciplinar. Como o Soares Dias conseguiu controlar ali em Braga o ano passado. Era isso mesmo que eu ia falar, Manuel. Ele conseguiu controlar o ano passado. Sobre esse jogo em Braga, no ano passado, o Sporting ainda nem 20 minutos tinham decorrido, salvo erro, e o Gonçalo Inácio acaba por receber 2 cartolinas amarelas. Aqui neste jogo temos o Raul Silva com 2 situações que geraram alguma polémica, digamos assim, e o árbitro a deixar passar uma situação. Sim, eu percebo. Se olharmos para estas duas situações, não deverá manter-se a comunicação a nível da arbitragem também? Eu percebo a analogia. Portanto, 2 situações em que um jogador pode ser advertido
nos primeiros minutos, numa situação aconteceu, na outra não. Portanto, aqui cada árbitro tem a sua forma de arbitrar, da mesma forma que os jogadores têm a sua forma de agir e os treinadores, mas de facto tem que haver critério. Portanto, é mais fácil um árbitro ter o mesmo critério ao longo de uma época do que ter árbitros diferentes terem exatamente o mesmo critério. Mas de facto esse é um aspecto que tem que ser trabalhado, porque em jogos diferentes não se pode ter tomadas de decisão diferentes. E, portanto, tem que haver uma diretriz. Ok, o primeiro lance em que não haja uma entrada negligente, vamos gerir. Ou então não, a partir dos primeiros minutos é para advertir. Portanto, tem que haver uma uniformização, tem que haver coerência nos vários jogos ao longo do campeonato. Também devemos pensar que tipo de futebol é que devemos querer e qual é o futebol que gostamos. E muitas vezes estamos aqui a elogiar o futebol inglês, onde os árbitros deixam jogar, com entradas, enfim, e entradas que muitas vezes em Portugal até seriam consideradas faltas consecutivas. Concordo. E também olhando para o caso em que estávamos a falar, acho que quem teve o critério que nós não gostámos, digamos assim, acho que teve mais errado, se quisermos, a exibição do árbitro na época passada com o Braga do que propriamente nesta exibição, porque é tal coisa, e o Pedro está a dizer, é um critério inicial, o jogo está a tentar agarrar o jogo, está a tentar que aquilo não nos cambe em amarelos, em expulsões, etc. Obviamente depois poderia ter mantido, mas enfim, é um jogo quente, voltar a estar o público no estádio. Os adeptos do Braga fizeram o seu papel, enfim, como devem fazer os adeptos, puxando pela sua equipa, pressionando as equipas de arbitragem no sentido de marcar as faltas a seu favor. Eu não acho que seja um jogo para estarmos aqui tanto a acharmos que houve uma culpa demasiada ou houve a tal influência porque não houve. Acho que devemos, falar abertamente sobre as boas exibições dos árbitros, quando não são tão boas também se falar abertamente e trabalhar para o que o Pedro diz que é o essencial, que é trabalhar-se e muito para que o critério adotado pelos árbitros seja cada vez mais igual entre si e não varie de árbitro para árbitro. Vamos ter de passar ao próximo lance. Manuel, estamos a entrar no nosso período de descontos e já que falámos deles, portanto, 24 minutos de lance de esgaio com Galeno com protestos. Existiu infração, temos de ser mais curtos? Sim, portanto, um lance de ataque do Braga pelo lado esquerdo, conduzido pelo Galeno. O esgaio estica a perna direita, consegue jogar a bola, mas com a perna esquerda acaba por atingir a perna do Galeno. E, portanto, com esta ação, corta um ataque prometedor. Ficou aqui pontapé livre por assinalar e uma advertência a fazer E aqui é melhor não falarmos, Manuel, senão o programa hoje não acaba. É melhor não falar. É melhor não falar, mas não, estamos aqui às 11h30 da noite. Agora era um debate para horas. O Silva agrediu o nosso jogador, não merecia amarelo, porque era o critério do árbitro, eu joguei que não foi tão grave. Certo, mas eu não concordei com esse lance da mesma forma que não concordo com este, portanto... Pedro, 32 minutos à infração de Mateus sobre Coates para grande penalidade? No meu entender não, e compreendo que não concordem comigo, mas portanto... Vamos esperar por outros jogos de outras equipas. Claro, lá está. Vamos esperar. É preciso haver um fio condutor, é preciso haver coerência na análise dos lances. Portanto, pontapé de canto a favor do Sporting do lado esquerdo. Já na área de baliza, o Coates consegue antecipar-se, cabeceia a bola e o Mateus, que também tenta jogar a bola, chega tarde, acaba por tocar... Não toca na bola, toca na cabeça dele. Acaba na fase descendente já por tocar no Coates, na minha opinião, sem infração. É uma entrada normal na tentativa de jogar a bola já nem sequer está na zona de disputa, portanto já tinha saído. Portanto, na minha opinião, o Luís Godinho tomou a boa decisão de deixar prosseguir o jogo. Acertou só no jogador. Fio condutor leva-nos ao gol do Sporting, 40 minutos, à infração por fora de jogo. Portanto, contextualizando, no momento do cruzamento de jogar pela direita, temos o Giovane e o Paulinho do lado esquerdo. O Giovane em posição regular, o Paulinho em posição de fora de jogo. Aqui a questão passa por perceber se Paulinho toma parte ativa no jogo. No caso,
Não fez o movimento de tentar disputar a bola, não interferiu com a ação de nenhum jogador adversário, portanto é um fora de jogo de posição, não um fora de jogo de ação. Jovane estava em posição regular, portanto, golo bem validado por parte do árbitro assistente e posteriormente pelo VAR. Minuto 54 e não vou dar a explicação, é melhor dar já ao Pedro porque estamos mesmo sem tempo. É um possível pontapé de penalti a favor do Braga por mão de Esgaio. Há um cruzamento para o interior da área, o Esgaio joga a bola com o joelho esquerdo, a bola ressalta para a mão, para o braço direito. Não está junto ao corpo, mas está numa posição que o International Board esclareceu como sendo uma posição natural para aquele lance. Ainda para mais com a agravante, entre aspas, de vir de um ressalto da perna para a mão. Portanto, o árbitro fez bem, decidiu bem, deixou prosseguir o jogo, não há qualquer infração. Minuto 66. Portanto, um possível pontapé de penalti. Desculpa, já agora. Sim. Desculpa, Lourenço. Claro. Mas já agora realçar uma coisa. Eu acho que é nesse lance que por acaso achei interessante ver uma atitude pedagógica de Luís Godinho, que eu acho que ele deve ter repetido 5, 6 vezes o movimento de perna-mão, porque, enfim, os árbitros sabem também que dá na televisão, etc., e que o público estava muito indignado, e ele teve essa atitude pedagógica de explicar e repetir várias vezes esse movimento para explicar às pessoas a base da sua decisão. Não só para a televisão, mas também para o próprio estádio, exatamente. os agentes no campo. No Boa Vista Passos Ferreira aconteceu o mesmo. O árbitro explicou várias vezes e que não marcou o penalti. E acho que essa atitude pedagógica também devemos elogiar da parte dos árbitros, muitas vezes, que é o que justifica, enfim, ter o justificativo da sua decisão e não ser aquela coisa de impor a decisão por si sem explicar nada. Minuto 66, Pedro. Portanto, há uma disputa de bola entre Coates e Galeno na área do Sporting. Portanto, a questão aqui é se há motivo para pontapé de penalti. Na minha opinião, não. Os dois jogadores vão disputar a bola, colocam o pé de forma lateral, jogam a bola simultaneamente e o contacto resulta da ação ou da movimentação dos dois jogadores. Portanto, decisão 100% correta ao deixar uma vez mais prosseguir o jogo, dado não ter existido infração. Pedro, nota. Nota 3, um jogo com muita intensidade, com vários lances de análise para pontapé de penalti e para ações disciplinares. No cômputo geral não teve influência no resultado, portanto, nota 3, arbitragem positiva. Meus senhores, aqui a nota hoje vai só para 9,5 em 10, porque ultrapassámos o período de descontos. Muito obrigado, Miguel, Pedro, Manuel e João Olivença. Lá em casa foi este o Raio X Sporting.